já. Olá, eu sou Débora, da Débora Histórica. Eu estou aqui com o Bob. Ele mora no Quintas do Morumbi. Então, quem lembra da chácara aqui na Vila Sônia vai saber da história desde a época do bisavô dele, Meu bisavô, né, Bob? é. Então, assim, eu acredito que seja uma história muito gostosa. Depois nós vamos ver a caseira. A caseira Ernestina, que trabalhou aqui muitos anos com a família e é membro da família. Membro da família, né? Muito legal. Tenho certeza que muitos vão adorar. Então vamos lá, vamos começar com o Bob. Ele vai falar como que surgiu aqui a chácara, tá ok? Então vamos lá, Bob. Conta para nós, né? Um pouco da história desde o seu bisavô. Isso. Ele era descendente do quê? Ele veio para o Brasil? Esse meu bisavô chamava Edgar de Souza e era um cara que estudou, ele era de Campinas, da família nascida em Campinas, e ele com 16 anos já era um cara que já muito inteligente e que era primeiro da classe na escola lá em Campinas, e ele foi estudar eletricidade, engenharia aos 17 anos na Bélgica e se formou lá aos 21, brilhantemente, também era dos primeiros da classe e voltou para o Brasil, imagina, no fim de 1890, isso nós estamos falando 1890. No século retrasado. No século retrasado. E quando ele voltou para cá, não tinha no Brasil muitos especialistas, aliás, pouquíssimos, né, em eletricidade. E ele, em São Paulo, era uma cidade muito pequena. Tinha, no fim do século XIX, portanto, 1800 e pouco, São Paulo tinha 30 mil pessoas. Nossa, que delícia! Então, 1870, por aí. Então, quando meu bisavô chegou aqui, na volta de ter estudado lá na Bélgica, quase 1900, ele foi logo trabalhar na Light, que era a energia, que hoje se tornou Eletropaulo, mas a Light era dos canadenses que estavam chegando aqui no Brasil. E aí ele logo entrou lá e teve nos primeiros meses, teve uma grande controvérsia sobre uma barragem que estavam se construindo nova. E ele foi contra os cálculos que tinham sido feitos, a barragem que apresentaram para ele. Você lembra qual é a barragem? Hoje chama Edgar de Souza, tá. que foi em homenagem a ele, mas era a primeira. Tá. Agora eu não lembro. Tá. Me perdoe, essas não vou lembrar muito, mas em suma. Aí não aceitaram a questão dele, então ele se demitiu. Aí uns 2, 3 meses depois, diz que aparece um carro da Light na porta da casa dele, querendo conversar com ele. Pois não, voltou lá e falou: seus cálculos estavam certos. Nós vamos ter que refazer da maneira que foi feita, e aí como eles começaram a ver a qualidade e não sei o que, e o cara era realmente à frente da sua época. Sim, o Brasil ainda era de tupiniquins, né? Quase, se a gente perceber, em muitos lugares a gente ainda não evoluiu muito disso. Infelizmente. Não é? Que é uma tristeza, que já estava na hora da gente estar emancipado, olhando para o nosso povo, não ter essas grandes diferenças que a gente tem, já tinha que ter melhorado isso. Com certeza. Então, falando de novo do meu avô, aí ele, meu bisavô, eu chamo de avô porque ele já virou, mas é bisavô na verdade. Uhum. E aí ele se tornou foi o cara que bolou toda a estrutura da energia de São Paulo, para São Paulo se tornar a cidade que no começo do século XX se tornou a São Paulo que todos nós conhecemos, pujante, cheio de indústria, das empresas, das fábricas. Foi tudo porque tinha a eletricidade e energia para poder gerar
todo esse trabalho, Então ele foi uma pessoa assim, muito adiante do seu tempo, como eu já tinha dito, e era muito reconhecido, porque ele gostava demais do que ele fazia. Ele foi um dos fundadores da Escola Politécnica da USP também, foi professor de lá durante 45 anos, é considerado um dos grandes mestres que já tiveram lá. E, em suma, onde eu assim, tive com pessoas que falaram dele, que tiveram, vamos dizer, contato com ele, todos foi unanimidade em falar dele como uma pessoa especial, uma figura fora do normal. E eu tenho honra, sim, de ser bisneto dele, com certeza. E hoje a gente está aqui tendo esse papo, onde é o Quintas do Morumbi, que na verdade era a chácara onde ele vinha, ele morava em Higienópolis, e a chácara que ele vinha passar os fins de semana era aqui. Não, e assim, é uma honra, né, eu estar com você. Eu nem sabia que ele era uma pessoa tão importante assim. Tem medalha, foi agraciado com medalha do rei da Bélgica. Nossa. O cara tem umas, quer ver? Quer que eu te mostre? Quero, mas pode ser depois da Lógico, entrevista? claro, eu fotografo tudo isso. Perfeito. Então temos foto dele, ele era um cara muito, assim, acreditava, ele era ateu e não queria que a minha avó e a minha tia, que eram irmãs, estudassem no Colégio Sion, que era em frente à casa dele, lá em Higienópolis. Então ele tinha professor particular para minha avó e para minha tia, para não deixar elas irem para a escola católica. Que antigamente as escolas naquela época eram as católicas, né? Colégio de padres e de freiras. É, né? Verdade, verdade. Mas e aí foi, era um fotógrafo excelente, daí talvez um pouco dessa veia que eu fui para a fotografia tem a ver com isso daí. Meu pai também era um ótimo fotógrafo também. Teve uma relação grande com isso, sim. Então, é isso. E aí quando eu vim para cá, aqui já era, quando eu conheci aqui, eu nasci em 56. Então a primeira vez que eu vim para cá, é a única foto que eu tenho com meu bisavô. Eu no colo da minha mãe e o meu bisavô, a gente dando um toque assim e eu não achei mais essa foto. Eu queria demais ter essa, mas um dia ainda eu acho. Mas era a única foto que ele morreu no ano que eu nasci. Ah, tá. Então a gente teve só esse breve relacionamento e quando eu vim aqui, já trabalhava aqui, a Ernestina, que está viva aqui, que mora no Quintas também. Que daqui a pouco a gente vai lá falar com ela. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. E que tem também muito que chegou da Espanha. No dia seguinte, no primeiro lugar que ela trabalhou, vinda da Espanha, com o marido dela, Domingos, foi aqui. Ela chegou, não sabia o que fazer, ela soube, estão precisando de caseiro lá na chácara, não sei o quê. Aí trouxeram ela aqui, estava o meu bisavô e a minha bisavó, que da hora que eles chegaram, ela vai contar isso de forma mais interessante, mas disse que já contratou, falou, quero sim, vai pegar tuas coisas, nunca mais ela saiu daqui, está aqui até hoje, morando aqui, fez 90 anos agora. E a nossa querida, a pessoa maravilhosa, espanhola é da família, virou da família Toledo com certeza. Não tem nenhum primo, ninguém que não adore ela como uma pessoa estimada. Né? Família. Certo. E o seu pai? E seu pai também vinha para cá? Vinha para cá todos, desde pequeno. Depois eu vou mostrar as fotos, aí a gente vai fotografar, vou colocar. Então, desde pequeno meu pai vinha para cá menino de... Molequinho. Molequinho. Então, tem história de andava a cavalo. Eu aprendi a andar a cavalo aqui. Era toda essa região? Era de onde a onde? Começava lá Dizem que antes ia quase até mais lá para baixo. Sim. E era só eucalipto aqui. Tá. Então, ia até o Santo Américo.
Uhum. E aqui para baixo ia onde é o campo de futebol, tinha um lago lá. Tinha uma lagoa, o pessoal chamava de lagoa. Uhum. Então tem foto do meu avô com meu pai ali andando só que não está aqui agora, mas eu tenho essas fotos. Então aqui foi, desculpa a tosse, mas não tenho... Não tem problema. Então ainda não paro de falar, aí fica... Mas é para você falar. Eu estou ouvindo atenta aqui. Mas então, e aí sempre foi um local aqui onde a família vinha se encontrar. Uhum. Então de almoço com os primos e tios, então aqui era uma coisa sempre agradável, um aspecto diferente que saía de São Paulo, era quase uma fazenda. Tinha ar, né, respirável aqui. E me conta o que tinha, porque você tinha falado que as pessoas vinham aqui, tenho certeza que as pessoas vão contar depois, eu ia lá, passava debaixo da cerca, né, de arame para pegar amora. É muito interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu pensei de poder um dia encontrar as pessoas que um dia entraram aqui, da gente poder conversar, de falar sobre isso. Vamos fazer isso, sim. E é engraçado essa sensação, porque a gente falava sempre, estão entrando na chácara, entram na chácara e não sei o quê. Sim. Então tinha essa visão, e o caseiro aqui era bravo, tinha cachorro. Então tem dois tipos de gente que invadia. Um era a molecada, que era para pegar amora, que pegava fruta, que tinha laranja e milho, e às vezes entrava para pegar, e também o gostoso de você entrar no lugar onde não pode entrar. Isso, então, é super divertido para criança, né? Claro. Não, a criança ela não vai com a intenção, eu vou roubar. De jeito nenhum, igual o Chico disso. Bento da história da Mônica, roubava goiaba, né? Isso. E é uma delícia. Então, e aqui sempre teve frutas, muitas e não sei o que, então todo mundo entrava e se encantava, porque era bem cuidado e sempre foi, tinha carinho, aqui, acima de tudo aqui, o que eu gosto é que tudo aqui foi feito com carinho. Não tinha espingarda de sal? Contam essa história, mas, né? Não é verdade que tinha uma espingarda de sal, que dava tiro na molecada de espingarda de sal. Acho que a moçada achava que tinha. Primeiro que meu bisavô não ia nunca permitir uma coisa dessa. Jamais, porque o cara era corretíssimo, um cara muito acima. Eu falo do meu bisavô com muita alegria, com honra mesmo, porque era um cara especial, sabe? Então esse cara jamais ia permitir que fizesse isso. Mas eu já ouvi, tinha um espanhol, que é o marido da Tina, que é falecido, o marido, e era bravíssimo mesmo. E se não fosse rigoroso, claro, invadiam à noite bandido, não molecada. Verdade. Então, naquela época nem tinha tanto bandido. Não, era o Brasil, São Paulo era completamente diferente. Morar aqui todo mundo se conhecia, era rua de terra, a feira na Manuel Jacinto acabava na porta da chácara. Aqui, verdade. Que vocês pediram para asfaltar, não foi? Fomos nós. Foram vocês, por isso que asfaltaram, né? Porque senão não teria asfaltado. Depois veio tudo para cá e ficou até aqui, depois foi um pouco aqui na rua, nessa rua aqui. Nilza... aqui na Francisco Preto primeiro. Francisco Preto, né? Sim. Aí depois Mas foi depois, lá isso foi bem depois. Aí asfaltaram a minha rua, que é a Bernardo de Quadros, a Ordenações Manuelinas, né? Que é a que desce. Certo. A rua Rui Pinto era de paralelepípedo, que é onde sai da chácara. Tem a rua Rui Pinto, naquela esquina onde tem um bar, que aquele bar é muito antigo também. Putz, eu tenho foto daquele bar lá também, que a gente parava. Então, tinha umas sextas-feiras, a gente tinha um campo de futebol aqui, e aí cada um, na sexta-feira, quando podia, juntavam uns amigos aqui a partir da 1h da tarde, assim, cada um trabalhava na sexta-feira de manhã, fazia tudo, aí chegava aqui a 1h da tarde, a gente vinha jogar futebol. Sim. Da 1h até as 3h, aí às vezes quando não tinha, fazia churrasco aqui, às vezes ficava até meia-noite, aqui era sexta-feira era
grande festa aqui. Que legal. Então, aqui, exatamente, acho que nessa direção era um campinho que a molecada da Vila Morse, da Vila Sônia, Jardim Colombo jogava futebol. Isso, enfim, isso. né? Eu não sei por que a chácara naquela época ela foi mais para lá e ficou aberto aqui. Porque depois aí eu lembro quando começaram Na a verdade não é canalizar. aqui, é onde é a quadra de tênis hoje, onde são as quadras de tênis ali. Ah, então tá mais Que para lá. é mais que para era lá ainda. O campinho. Que Mas a também gente fazia entrava por parte. aqui. Não, Tinha o campinho, mas que não era dentro da chácara. E depois a chácara, ela foi mais para cá, ficou Então, cercada e era um campinho. Isso, Era mais mas para lá? Então? era mais para lá. É onde hoje são hoje as duas quadras de tênis. Ah, tá. Tá ali e a moçada jogava realmente bola lá. E lembra aqui que não tinha absolutamente nada, não tinha escola, não tinha ensino, tinha a igreja. E aí eles estavam querendo fazer, a prefeitura, fazer uma escola aqui na região. E aí eu não lembro quem veio perguntar para minha bisavó e meu bisavô de Garçom já tinham morrido. E aí quem ficou dono aqui é a minha avó e a irmã. Sim. E aí as duas que adoravam aqui por ser ligada ao pai, as duas gostavam muito do pai, então a família toda vinha para cá. E aí perdi a linha do raciocínio. Você falou da escola aqui. Isso, Eu acho que talvez não, tenha sido lá o Donatel. Pode ser isso. E aí eu lembro que vieram perguntar, e aí eu lembro da minha tia e minha avó falando que elas queriam doar uma parte da chácara e era onde foi a primeira escola lá. Ah, o Andronico? Não, a outra. Não, tem... Que é o Andronico Velho, o que é hoje Adolfo Trípoli. Isso, porque lá isso. era o Andronico Isso. de Melo. Depois ele passou a ser o Adolfo Trípoli e o Andronico de Melo foi feito para cá. Isso, né? que também era a área da chácara e que também foi negociado, foi feito a própria igreja, onde a igreja Sim, São Benedito, também teve coisa aí do meu avô, que foi... Ué, mas ele é... Ah, o seu avô, aí foi seu avô, não o seu bisavô. Não, mas a minha bisavó não tinha problema nenhum, porque também disse que até o Santo Américo tinha alguma coisa, porque os padres vinham almoçar aqui no domingo. Ah, tá. Padre tá sempre filando boia, né? Então... Sempre filando boia. Vão tomar um cafezinho, comer um bolinho na tua casa, é filando verdade, boia. É verdade. Mas e aí então, eu lembro da primeira escola, foi uma alegria, e aí teve a segunda, e aí a gente teve a parte onde é o parque hoje, onde tem o campo de futebol, que também era a área da chácara, que foi feita na negociação para poder fazer... Ah, você está falando do Rebouças, então. Não, então, mas onde tem a área de tênis, eu lembro. Então, mas só que o Rebouças é uma coisa. Aqui tinha um campinho onde as crianças jogavam bola. Não, eu sei, mas o campinho que você está falando é onde é o tênis hoje, onde são as quadras de tênis, não era aqui. Tá. Era da chácara lá ainda. Sim. Então, o Rebouças também era da chácara. O Rebouças é um para baixo, onde onde tem o parque ali em volta, onde tem o campo do Jockey Club vizinho. Exatamente, que veio para cá agora, porque... A chácara era até ali. Então, na negociação com a prefeitura para poder autorizar isso daqui, que aí chegou um ponto que aqui ficou uma área muito grande dentro da cidade, a cidade crescendo, e que já não tinha mais razão, entendeu? Apesar de ser um lugar ainda super bem conservado, e estava atuando, tinha plantação e tal, mas não cabe mais em São Paulo uma área dessa. Então o IPTU começou a ficar um preço exorbitante, que para uma área dessa, faz ideia o que era, a parte final ficou mais ou menos 80 mil metros. Aqui tinha quanto tudo, você lembra? Não sei disso. Mas mais ou menos, acho que teve em torno de 40 alqueires, uma coisa assim. A parte final, aqui tinham 4 alqueires, mais ou menos, quando vendeu onde isso aqui é. E que foi a maior tristeza da minha vida.
Mas como o destino é cheio de história para contar, e aí eu acabei vindo morar aqui de novo, vai fazer 2 anos e meio, e consegui retomar um pouco daquela história e fiz novas amizades, me dei muito bem aqui nesse novo formato da chácara. E você anda por aí Hoje a ainda? gente divide a chácara com 660 famílias. Nossa, que o que era a nossa família só antigamente. Mas a vida é assim e tem que mudar. As coisas têm que evoluir, não adianta você achar que não, que vai ficar para sempre aquela chácara. E ali as coisas mudam, o tempo muda, né? Mas é bom lembrar, né? Tem gente que não gosta, sabia? Tem gente que não gosta, eu não quero saber do passado, não sei o que lá. Né? Eu gosto. Não, o passado está ligado direto ao presente. Exatamente. E se está ligado ao presente, também está ligado ao futuro. Eu também então acho. Esse passado é uma relação constante que a gente tem de lembrança, puxa, se eu não tivesse essa lembrança, eu ia ser, vamos dizer, pior no meu sentido, porque aqui tanta coisa que eu aprendi, que eu venho resgatando, que foi uma experiência de vida enorme aqui. Então, você sabe que a história da Vila Sônia, ela não existe na prefeitura, né? Porque antes de eu começar esse trabalho, no meio, quando eu estava iniciando esse trabalho, eu fui buscar na prefeitura, né? E não tem, olha no site, não tem. Eu vou ter que ver lá os arquivos, né, na biblioteca, porque assim, não tem muita coisa. O que tem é que as pessoas falam, né? E eu acho muito bacana resgatar essa história. Muito rico, muito gostoso. O que você está falando, eu falei, não sabia que você estava falando com uma pessoa tão importante assim, né? Quem indicou? Você foi o Mário, o Márcio Sanzi, né? Nosso amigo. Então, porque ele também contou uma história, não sei se você viu a história dele. Vi um pedaço no YouTube. Daqui, de como começou, né? O pessoal veio de Pinheiros, aí foi para o Caxingui, ele contou até a história da igreja Santo Antônio do Caxingui. Então é muito bacana. Eu vou na São Benedito, eu vou na São Bento do Morumbi, que é o Colégio Santo Américo, né? Vou contar todas essas histórias. Eu estudei no Santo Américo também. Você e os seus irmãos, né? E eu e um irmão mais velho. Mas aí eu fui convidado a me retirar do Santo Américo com 13 anos, Isso era terrível? Mais ou menos, não era terrível. Um moleque de 13 anos não dá pra ser, entendeu? Santinho. Não, santinho sim, mas eu digo também, você não tem maldade, você faz as coisas pra questionar os valores, e os valores, os padres não pode questionar muito bem, entendeu? Moleque com 13 anos, e aí eu fui parar de castigo, fui pro colégio interno em Rio Claro com 14 anos. Né? Mas você sabe que eu penso assim, eu sou mãe, tenho uma filha já de 34 anos, mas eu sempre falei pra minha filha, eu falei assim, filha, bagunça mesmo na escola, sabe? Faz zoeira, brinca, porque a sua idade vai ser só uma vez. Isso mesmo. Entendeu? E o pior, né? É que ela não era assim. Sei. Mas eu até é bom, né? Porque claro, se cada um eu, tem porque um eu sou. estilo, tem um jeito de ser, não é? O importante é que seja natural. Mas eu falei assim, mas você tem que tirar no mínimo 8. Isso é legal. Eu então, acho porque assim, vai bagunça, eu acho que faz parte da criança, sabe? Fazer bagunça, fazer zoeira com respeito. Isso. Eu sempre falei, você respeita as outras pessoas, respeite os mais velhos, né? Mas faz mesmo brincadeira, sabe? Porque nós só temos 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 15 anos, 18 anos, uma vez na vida. Então vamos aproveitar isso, a gente vai ter história, né, para contar. É verdade. Para os filhos. Depois que você fez? Nada, eu era assim, quietinha, só ficava olhando a aula, era boa aluna, fazia lição, lia livros, né? Nunca levei um puxão de orelha. Sabe, eu já levei. Eu também já levei muitos. Eu apanhava também do meu pai, era arteira, bem arteira, né? Mas a gente vai aprendendo, e eu ainda depois aí fui por esse colégio interno e que em vez de não melhora nada, quando você vai mandar para o colégio interno como castigo, um cara com 14 anos
não foi bom assim nesse sentido. Mas aprendi muito e a minha formação de fotografia, que é engraçado, eu comecei a trabalhar com fotografia com 17 anos, mas eu aprendi fotografia com um vizinho que tinha um laboratório em casa. E aí eu com 11, 12 anos aprendi a revelar e aquele encanto do laboratório, do escuro, aquela... Da fotografia aparecer. Isso, assim, a imagem aparece surgindo, é uma mágica. E aí, quando eu fui para o colégio interno, tinha um professor lá, que era o Gunnar Kell, que é o ginásio Kell, alemãozada em Rio Claro, mas tinha essa história da fotografia. E aí, quando eu cheguei lá, eu já sabia mais do que a maioria, só tinha uns 2 ou 3 que sabiam mais que eu. Então eu logo, como eu entrei lá na fotografia, isso eu tinha 14 anos. E nessa ocasião eu já sabia mais ou menos que eu ia para fotografia. Eu já tinha essa na veia, eu falei, eu gosto disso. Mas não comecei, aí comecei a trabalhar com fotografia com 17 anos, eu já trabalhava como fotógrafo. E aí comecei a ganhar uns trocadinhos, não sei o que. Aos 19 montei um estúdio com mais 2 amigos na Alameda Rocha Azevedo, naquela subidona, que é lá perto do caminho da Paulista, perto dali. E aí fiquei lá trabalhando, aí aos 19 ter que fazer faculdade, entrei para Direito, fui fazer USP, fiz Direito na USP São Francisco. Só que o que eu gostava mesmo era da fotografia. Aí você começa a estudar, fazendo ver aquele curso que você não está tão interessado, as matérias não te... E eu já trabalhava e ganhava um troquinho com dinheiro que me sustentava, porque eu com 19 anos morava sozinho e tal. E aí eu comecei a falar, não, direito não é bem o que eu quero. Aí uma das coisas principais, um professor de direito civil meu, que era juiz, não lembro o nome dele, mesmo se eu lembrasse eu não iria dizer, mas ele tinha fama de ser juiz corrupto. Isso nós estamos falando em 1975. Sim. Então isso sempre é uma coisa que acontece, né? Desde sempre. Sempre. Então não é que é novidade agora, mas agora pelo menos a coisa está ficando mais clara. Então está mais fácil. Mas em suma esse professor aí tinha fama e em alguma aula, numa conversa, com algum questionamento sobre o direito civil, eu acho que eu devo ter, eu não me lembro, mas eu devo ter falado alguma coisa nessa linha de, não que o senhor é corrupto, claro que eu não iria falar isso, mas comentando, porque tem algumas histórias aqui, não sei, o suficiente para o cara nunca mais querer olhar para a minha cara. Então o direito civil é matéria básica. Então se você não passa em direito civil, você não pode ir para frente em outra. Em suma, eu fui até o 3º ano e aí como eu já tinha o meu estúdio de fotografia, eu abandonei o direito na São Francisco e foi a maior tristeza do meu pai. O que você está fazendo? E você não contou para o seu pai, não, aquele professor ali... Não ia adiantar muito, porque o importante para ele era ter um filho formado na São Francisco. Ou era advogado ou era médico, né, na época. Então, também. só que eu não era esse filho que ele queria, que ele estava esperando. A minha história era outra, né? E eu fui fazer a minha história e, graças a Deus, fui atrás da minha história mesmo. E como fotógrafo me dei bem, relativamente bem, criei meus filhos e tal. Mas você sabe que nesse CD que eu te dei, que é do Vicente, tem uma música chamada Ô Mãe. Presta atenção nela, que fala sobre isso mesmo. Sei. Você criou seus filhos e... Então, e aí a fotografia foi sempre uma forma de expressão mesmo. A gente vai se
e aprendendo muito, lendo muito, aprendendo com outros fotógrafos, os antigos. Então é como a gente aprende na comparação muito, né? Como o cara vê o mundo, você fala, puxa, que olhar interessante, que maneira bacana de fazer as coisas, esse olhar é diferente. Então você vai aprimorando o seu olhar também, você vai refinando isso, essa qualidade do olhar, que é essa fotografia passa por isso, é um refinamento do teu olhar, que faz você ver aquele instante, aquela situação especial, fala, ali cabe, isso vai ficar bom, entendeu? Então a fotografia, na verdade, ela é vista muito antes do que quando você tira a fotografia. O processo, o fotografar é o final de tudo, porque antes você já teve aquela visão, você já está vendo, já viu depois o que vai fazer, então vamos fazer. Legal. Entendeu? Então você vai tirando uma fotografia nossa. Chama o Lino para as pessoas conhecerem. Lino, vem cá, meu anjo, vem. Vem cá. Vem aqui com o papai para as pessoas conhecerem você, meu amor. Vem aqui. Ó. Sobe aí um pouquinho. Sobe aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ó. Aqui. Isso. Esse é meu companheiraço, meu querido, olha lá, ó. Isso, olha que graça. Esse é o meu querido amigo. Né? E eu digo sempre que esse aqui, quando eu acordo, ele tem uma alegria. Quando eu falo, pô, fazia muito tempo que eu não vi alguém tão alegre quando de me ver acordar assim do lado e tal. É um prazer grande ter essa figura aqui. Então tá, aí o que você tem mais para falar da Vila Sônia? Por enquanto é só, né? Porque quando você lembrar, você me chama. Eu tenho um monte de coisa, mas isso foi só um passant, assim, uma pincelada, tem muitas histórias. Legal, e aí nós vamos ver depois as fotografias, estamos fazendo uma matéria. O meu casamento foi aqui na chácara, foi o único da família que casei aqui na chácara, então também por eu ter essa ligação aqui muito grande. Em suma, aqui eu estou voltando a viver num lugar que eu amei profundamente e amo profundamente, que é a Vila Sônia. Que legal, eu também, eu amo a Vila Sônia, por isso que eu estou fazendo essa matéria, essa história, esse livro, né, esses filmes todos. E nós podemos ir lá na Ernestina? Agora? Vamos ligar para ela e ver se ela está pronta, que eu acho que está. Tá bom. Então vamos lá, a gente já volta quando na Ernestina, tá? Obrigado. Eu coloquei aí no final do vídeo a casa, né, que é onde eles residiam e onde hoje é um restaurante, que eu vou fotografar esse restaurante para vocês. Aí tem a família dele, né, o bisavô, o avô, na verdade é o avô, a mãe, a avó, os irmãos, muito bacana isso, essa fotografia. E tem as medalhas que foram ganhas, uma da Bélgica e outra de Portugal, e as usinas, né, chamada Edgar de Souza, a usina chamada Edgar de Souza, em homenagem ao bisavô dele. Então, assim, é uma história muito bacana aqui da Vila Sônia, com uma pessoa de extrema importância, na verdade, para o Brasil todo, né, para São Paulo, que foi a primeira usina aqui. E tem também depois a história disso, a usina que eu tirei da Wikipédia, né? Então deem uma olhadinha, leem, e depois, mais para frente, eu vou postar o outro vídeo que eu fiz com a Ernestina, que é a caseira. Tirei fotografias do apartamento dela lá de cima, da vista da Vila Sônia. Então, assim, eu acho que tá muito bacana isso, tá bom? Então, aproveite. Tem uma fotografia aí minha com ele também. Então, aproveitem isso para que nós possamos ter a nossa história da Vila Sônia, tá ok? Então, enjoy!